Levadas Cast. Hoje, com muita alegria, nós recebemos aqui uma grande mulher de Deus, pastora e doutora. Mas antes de iniciarmos, antes de apresentar a nossa convidada, quem está comigo aqui nesta mesa tão preciosa, eu quero fazer uma oração contigo que está aí nos assistindo. Amado Espírito Santo, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Pai, pelas tuas filhas, pelos teus filhos que estarão conectados a nós neste momento e posteriormente, Pai. Fala, Senhor, em nosso meio. Toma, Senhor, o controle, Senhor. Usa, Senhor, a nossa boca. Usa, Senhor, o nosso coração. Liga a nossa mente, Senhor, com a tua. Não deixe, Senhor, que nós venhamos a te atrapalhar. Que o Senhor cresça, Pai, e a gente venha diminuir. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Já quero te convidar a compartilhar. Compartilha com 3, 4, 5 mulheres, quantas você achar necessária. Hoje um tema muito lindo, um tema muito profundo. E eu quero te apresentar a nossa convidada tão preciosa, que eu amo muito, esteve comigo lá na igreja quando nós iniciamos o ministério, ela e o esposo. Pastora, doutora Kátia, seja muito bem-vinda. Obrigada, pastora. Shalom, 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 shalom para todos que estão aí, que não são só mulheres, eu acredito, porque a conversa sobre presença, ela atrai quem gosta, né, da presença de Deus de forma mais intensa, de forma sobrenatural. E eu acho que é essa curiosidade, né? Hoje a gente tem de conversar e atrair quem quer saber mais sobre como viver na presença de Deus. Verdade, verdade. Nós escolhemos um tema, quer dizer, nós escolhemos não, porque é o Senhor Espírito Santo que nos deu um tema muito profundo sobre a presença, a importância de carregar a presença em todos os ambientes. E quando o Senhor me direcionou para chamar a pastora e doutora, não sei como é que a senhora quer que eu lhe chame, doutora, pastora. Hoje estamos ministrando a palavra. Amém. Aqui, né, irmã? Amém. E o Senhor falou comigo sobre, para trazer ela para falar sobre a conduta, ou como o Senhor tem direcionado ela a buscar a presença e trazer a presença no dia a dia, né? Porque é muito fácil quando a gente não trabalha, quando a gente vive só, né, em função da igreja, em função das coisas do Senhor. Mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho de como o Senhor tem ministrado isso, como é que tu consegue manter a presença de Deus lá no teu trabalho, que é um trabalho também que exige bastante, né, da tua atenção. Pode falar qual é o teu trabalho aqui, enfim, se quiser também passar telefone, deixar o contato, pode deixar o contato e deixa Deus te usar em nosso meio. Pastora, a gente é filha, né? Primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar é que nós somos filhos de Deus, independente do nosso título, da nossa classe social, independente da nossa cor, independente do que for. Hoje tudo é tão relativizado e tudo é tão cheio de pisar em ovos, né? Quando a gente conversa sobre quem é quem. Na verdade, nós somos filhos de Deus. E a partir disso, o Senhor nos usa como Ele quer e onde Ele quer. Então, às vezes, a gente pode ter pessoas que são tão destacadas na política, na carreira política, e elas vão chegar lá onde eu não vou chegar. E a gente tem pessoas tão cheias de Deus no meio de uma comunidade muito carente, que tem aquela vida dentro da comunidade, ou ela tem a forma de se expressar e a forma de ser tão... que ela consegue se comunicar tão bem com o pessoal da comunidade, que ela chega lá e consegue levar o reino de Deus e a presença de Deus nesse lugar. Então, primeira coisa, antes de qualquer título, nós somos filhos de Deus e servos do Senhor. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, amém, das nossas vidas e colocamos a nossa vida a dispor dele, devolvemos a ele aquilo que é dele, né, e que ele nos deu por graça, sempre por graça e por misericórdia. Mas o Senhor tem me usado no ministério, no ministério de trabalho. Então, o Senhor me deu o título de médica, e o Senhor me deu o título de enfermeira também. Uau! Então, eu fiz a faculdade de enfermagem e depois de alguns anos, o Senhor me deu, e isso dá um podcast à parte, sobre a vontade permissiva do Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor me deu a faculdade de medicina, portanto, eu pedi para Ele porque eu queria ser médica. E era um sonho de criança e tal. Então, assim, dificuldade de passar no vestibular, e daí a gente engaveta sonhos, enfim.
Mas então, o Senhor me deu tantos títulos, né? O Senhor me deu o título de enfermeira, eu fiz pós-graduações, eu tenho título de médica, eu tenho pós-graduações, eu passei em concursos, mas tudo isso eu vejo que é um forjar do Senhor para que eu possa ser usada em lugares que outras pessoas não são usadas, assim como eu também não consigo chegar em lugares porque o Senhor quer me usar em determinadas Uau. coisas. A pastora deixou uma palavra-chave em 2 Coríntios 3,17, né? Sim. Onde está o Espírito do Senhor? A liberdade. E eu creio que a liberdade que a gente tem é fazer a vontade do Senhor com toda a liberdade, mas aonde o Senhor nos coloca. Porque eu não vou ter liberdade num lugar onde eu não me sinto pertencente. Porque eu estou fora da vontade do Senhor. Uau. E isso é muito claro quando a gente conhece essa intimidade, a gente tem relacionamento com Deus. Quando a gente tem esse relacionamento e consegue ouvir a voz dele, consegue sentir que o Espírito Santo está nos dando direcionamento. Uma das formas é seja a paz, o árbitro em vosso coração. Uma das formas é a paz no coração da gente. Outra forma é ler a palavra de Deus e ter aquela palavra que salta aos olhos. Revelação, né? A revelação da palavra. Outra forma é realmente tu ouvir de forma praticamente audível. Tem pessoas que realmente ouvem. Eu já tive a experiência de ouvir a voz e tive a experiência, tenho, né, a experiência mais comum é de a gente saber que ele está falando com uma voz interna, né? E são formas que Deus às vezes usa uma outra pessoa para falar com a gente e isso vai nos direcionando o caminho para a gente saber que nós estamos no caminho que o Senhor quer que a gente esteja naquele lugar. E não é não é uma prisão, pelo contrário. Uau. Deus nos deu tantos talentos e dons e forma de ser e nos forja a ser aquela pessoa que nós temos liberdade dentro daquele lugar. Como, por exemplo, a natureza, ela reflete a glória de Deus. E a natureza foi feita para nos servir e Deus nos ensina muito através da natureza. Então, se nós temos animais, a flora e a fauna em determinados climas, determinados lugares, a gente vê um peixe dentro da água e numa água doce, ele vive naquele lugar. E ele vive em toda a liberdade dele, usufruindo de tudo aquilo ali. Agora, um peixe de mar, de água salgada, ele vive naquela plenitude daquele mar. E aquela é a liberdade dele. Mas vai tirar um tubarão e botar no rio. Vai tirar um tubarão e querer fazer ele voar. Não tá nada errado com o tubarão, tá nada errado com o golfinho, tá nada errado com o salmão. A liberdade plena aonde a gente deve ser colocado pelo Senhor. Uau. E às vezes a gente quer se encaixar em lugares que não são feitos para nós. E isso não quer dizer que Deus está nos podando ou tirando nossa liberdade. O Senhor, ele quer nos dar a liberdade total e a gente vai se sentir livres dentro daquilo, plenos, completos dentro daquilo que o Senhor nos fez. Uau, que forte! Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E a senhora falou tantas coisas importantes, né? Se por um acaso a senhora tivesse hoje vivendo uma profissão que não fosse a profissão que o Senhor determinou, que o Senhor direcionou, a senhora não estaria dando frutos. A senhora não estaria, né? Como o peixe morre. Foi um exemplo maravilhoso, porque na hora já me passou um filme na cabeça, eu fiquei imaginando assim, tirando o peixe, ele morre, ele fica sem oxigênio. E a presença de Deus é o nosso oxigênio. E quando, pastora, uma pessoa, uma mulher, vamos supor, um homem, um filho de Deus está nos ouvindo agora, e identificou através daquelas dicas que a senhora deu ali, daqueles direcionamentos, a paz, enfim. E a pessoa ouviu agora e disse, nossa, eu acho que eu estou no lugar errado. O que a senhora diz para essa pessoa? O que essa pessoa deveria de fazer para ser recolocada pelo Senhor? Seja na profissão, seja no ministério, seja dentro do seu lar. Porque eu passei por isso, tá, pastora? Deus, ele tem me formado mãe e me formado dona da minha casa. E para mim foi um processo muito difícil. Mas eu sempre fui muito obediente. E graças a Deus, assim, porque eu sei de onde Deus me tirou, a minha libertação, ela foi uma libertação muito difícil. Foi um processo, assim, muito profundo mesmo. E quando Deus falou assim, eu quero você dentro da sua casa, foi muito difícil.
Porque não era o que eu queria. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre tive profissão, eu sempre. Só que eu praticamente não estive presente na criação do meu filho mais velho. E Deus me deu o Joaquim, com as questões, né, neuroatípicas. Ele é uma benção, ele é maravilhoso, mas ele exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de amor, um pouco mais da mãe ali. E eu entendi que era o Senhor dizendo para mim, filha, eu quero você aqui. E tá tudo bem, eu sou muito feliz, mas eu passei por um processo. Então eu queria que a senhora dissesse para essas mulheres, para esses filhos de Deus e filhas de Deus que vão passar por esse processo também, porque essa palavra eu tenho certeza que ela vai entrar, como diz a palavra de Deus, né? Ela entra e faz a divisão. O que que a senhora diria para essa pessoa que vai identificar isso, assim? Como que a senhora, né, realizando os seus sonhos, como é que a senhora conseguiu se manter ali na vontade perfeita, boa e agradável do Senhor? Pastora, eu não me mantive. E não, eu acho que só Jesus, né, para se manter no centro da vontade de Deus o tempo inteiro, porque ele não tem pecado, ele é perfeito. Verdade. Qual é o ser humano que diz assim, pisei na bola, errei, tomei decisão errada? Isso faz parte de nós, seres humanos, na nossa natureza pecaminosa. E isso vai ser até o dia de Jesus voltar com menos intencionalidade, eu vou ter menos intenção de pecar, menos intenção de errar, Uau. mais intenção de acertar. E na tentativa de acertar aquilo, até os nossos próprios erros, Deus nos amadurece. É verdade. Né? Então, tá tudo certo. O importante é nós reconhecermos. O que o Senhor quer, Ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, assim, quando nós temos... se eu não tenho clareza daquilo que Deus quer para mim, não vai à frente. Tu não tem clareza, não vai à frente. Espera, confia. E o processo do esperar e confiar é dolorido. Para algumas pessoas, tem temperamentos tão tranquilos que esperam, né? Mas tem temperamentos assim que o colérico, por exemplo, que é uma pessoa super determinada, ela esperar no Senhor, talvez seja um trabalho que Deus está fazendo. E ter que esperar a certeza da direção de Deus. Tenha certeza. Então, às vezes a gente se precipita na nossa vontade, um sanguíneo quer fazer, eu sou sanguínea. Eu também. E daí eu quero fazer, então às vezes eu vou fazer e lá pela Santa Deus disse, tu nem esperou eu te dizer se Uau. era ou não era. E é esse, a gente vai caminhando, eu amo a passagem que fala, quem me conhece sabe que é um dos meus versículos prediletos, já sabem até o que eu vou dizer. Uma das passagens, porque eu sempre falo isso. Uma das minhas passagens prediletas é que a vereda do justo é como a luz da aurora, Uau. que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Então, o caminho do cristão, o caminho daquele que é justo, o caminho daquele que quer ser cada vez mais parecido com Jesus, ele é como um amanhecer, ele é como a luz da aurora, que vai brilhando mais. Uau. Então, o meu caminhar, ele não... Vai ter dias mais escuros, vai passar uma nuvenzinha ali. Mas o ideal é o quê? Que no meu caminhar eu vou brilhando mais. Aleluia. Vai ter mais clareza na minha vida. A presença de Deus em mim vai ser mais aflorada, vai ser mais nítida, as pessoas vão me ver. Então eu creio que com 120 anos, a Kátia vai ser mais cheia de Deus do Aleluia. que hoje. Com os meus 90 anos, eu nunca coloco número, eu ponho com um número bem grande, 120, para não ter erro, eu não quero diminuir aquilo que o Senhor tem para fazer para mim, com qualidade, que eu seja lúcida e eu possa falar da presença de Deus, eu possa aconselhar alguém, eu possa ter uma anciã que diga, olha filha, faz assim, faz assado, porque a gente sabe que Deus deixa os anciãos para a gente poder ter conselhos, né? Exatamente. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Exatamente. Então, para a gente ser uma pessoa sábia, a gente precisa ouvir as pessoas que têm mais experiência. E pessoas que têm o coração voltado a Deus são tão cheios de experiência com Deus, são tão cheios de sabedoria. Que a vida deu, que o relacionamento, o tempo com Deus, de anos, de décadas, pode trazer esse amadurecimento e essa visão de vida. Então, aconselhem-se com pessoas que têm, que isso é um outro caminho para ouvir a voz de Deus. Aconselhe-se com pessoas que têm caminhada com Deus, que têm experiência com Deus. Hoje as pessoas pagam centenas de R$ 1.000 para ter uma mentoria. É verdade. Para ter uma aconselhamento. Hoje nós estamos na era dos mentores. Para ouvir aquela pessoa que já caminhou, que já errou alguns caminhos, e para te não errar, para te pular etapas.
E a gente tem homens e mulheres de Deus que podem nos ajudar, Uau. né? Que passaram por experiência. Com quem eu vou me aconselhar? Moisés teve mentores, né? Com quem eu vou me aconselhar? É com pessoas que viveram mais tempo, que têm conhecimento, que têm know-how em coisas diferentes, né? É isso, pastor. Não sei Uau. se eu respondi a pergunta, Não, mas é exatamente isso, mas é que chave poderosa, né? E que coisa mais linda a senhora falando assim, como é importante ter um coração ensinável, né? A senhora falou, olha só, a senhora falou ali que a senhora já ouviu a voz de Deus audível, já ouviu a voz de Deus dentro do seu coração, já teve várias experiências. E isso é uma chave poderosa para nós, porque ela só teve essas experiências de ouvir a voz de Deus, de ser direcionada pelo Senhor, por causa do coração ensinável. Porque quem dá um conselho e quem se aconselha, com certeza, porque aqui a gente fala daquilo que a gente vive, a gente não fala daquilo que a gente não vive, né? Quem se aconselha, com certeza, com aqueles que são mais velhos, sabendo, né, da direção e da sabedoria que há nesse direcionamento, é porque tem um coração ensinável. Então, eu creio que uma chave poderosa foi liberada aqui, Amém. sobre ter um coração ensinável, porque se a gente não tem um coração ensinável para ouvir outras pessoas, nós não teremos um coração ensinável para ouvir a voz de Deus. É isso aí, pastora. Eu declaro, nós temos aqui um ambiente profético para declarar Amém. na vida, na tua casa, no teu ministério, que o Senhor tenha liberdade de agir na tua vida. Tu quer acertar, tu quer alcançar lugares que o Senhor tem determinado para ti. Tu quer sair de um lugar de mesmice, um lugar de mornidão, tu quer viver o novo de Deus, uma vida de aventura, porque uma vida viva com o Senhor é uma vida de aventura. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, porque o Senhor vai nos levando nesse caminho. Eu declaro aqui, Amém. no nome de Jesus, receba essa palavra, que o Senhor está quebrando cadeias agora de mornidão, quebrando cadeias agora de estagnação, e o Senhor te libera para viver o sobrenatural com Ele, porque é uma vida de sobrenatural. Nós não vivemos só o ordinário, e às vezes no ordinário o sobrenatural de Deus se manifesta, porque viver o ordinário às vezes também é desafiador. Viver aquilo, nosso cotidiano do dia a dia, viver o dia a dia, às vezes parece tão cansativo. Essa fase que eu te falei de esperar no Senhor uma resposta, parece tão no cotidiano, tão no ordinário, tão no comum, e ali o Senhor está te forjando a ter mais fé, a ter mais paciência. Tem pessoas que às vezes dizem, eu não tenho paciência nenhuma com ninguém. Irmão, irmã, aí é esse lugar que o Senhor quer trabalhar contigo. São no nossos tendão de Aquiles, né, pastora? Tendão de Aquiles. Aquele lugar que é frágil, aquele lugar que eu não tenho, às vezes eu não me acho capaz. Isso é um grande erro também. Porque a batalha da mente... Tu lembra da Joyce Meyer? Sim, eu tenho esse livro, já li umas 5 Joyce vezes. Meyer, ela tem, né, esse dom da palavra, escreveu tantos livros. Se você não conhece, essa mulher, procura no YouTube, procura em podcast lá no Spotify. Ela tem muitas palavras, é bem acessível, é uma mulher que tem muita sabedoria para nos ajudar, né? E ela tem um livro chamado Campo de Batalha da Mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. E a palavra diz que assim como o homem pensa, assim ele é. O que tu pensa a teu respeito? Como que tu pensa sobre ti mesmo? Eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, o Senhor não tem nada para mim. Tudo são dardos inflamados do maligno. Verdade. Eu sei que eu não sou capaz de muita coisa. Isso, a realidade de a gente saber que a gente é limitado não vai me limitar para alcançar a vontade de Deus, porque no Senhor eu posso todas as coisas. Então, se eu não tenho capacidade para cozinhar, que eu não tenho, pastora, eu amo cozinhar. Eu queria amar cozinhar. Então eu peço para o Senhor, me abençoa quando eu vou na cozinha para eu fazer algo que seja agradável para minha família. Me abençoa que eu não erre a receita. Eu abençoo essa comida, esses ingredientes, eu abençoo minhas mãos, para ver o nível, gente, de incapacidade. Se meu marido estiver assistindo aqui, ele pode comentar que eu tenho uma dificuldade de cozinhar, essa habilidade eu não tenho. Mas não é por isso que eu não vou, às vezes, fazer algo
né, para ele, e eu vejo que tudo que a gente colocar a mão, em Eclesiastes fala, tudo que colocar as mãos, né, faça conforme as tuas forças. Uau. E é nesse processo que tu vai alcançar lugares, experimentar lugares que tu não experimentou. Quando tu dá o teu Exatamente. melhor, o Senhor, ele vai te mostrando ali aonde porque uma coisa vai puxar a outra. Vai chegar alguma pessoa que vai ser abençoada com aquilo que tu fez, vai ter uma conversa, vai ter um encontro, tu vai alcançar lugares, tu vai alcançar, vai ser aberto portas para ti, e tu vai sair dessa mesmice. Então, qualquer coisa que tu for fazer, faz conforme as tuas forças, porque para o além onde a gente vai, não há nenhum projeto, não há coisa alguma. Nós temos que viver a nossa vida aqui com a com a intensidade, como se realmente fosse a última, porque a gente não sabe o tempo que o Senhor tem para nós. É verdade. Eu falo 120 anos, eu não sei o que o Senhor tem para mim. E a gente viver o dia de hoje, de manhã, dizendo, Senhor, eu me coloco à disposição. Pastora, eu não vou dizer para ti que eu oro todos os dias quando eu chego no meu serviço, antes de atender os pacientes. Que eu oro em todo lugar que eu chego, mas porque às vezes quando eu chego lá, no meu serviço, por exemplo, já chega alguém me chamando, já entro na minha sala e já não tenho aquele momento. Mas se eu conseguir fechar a porta e orar e dizer, Senhor, todos os pacientes que eu estou atendendo aqui hoje, eu estou me colocando à disposição, porque além de tratar com o conhecimento que tu me deu, de poder estudar e ser científico, eu sou a tua filha, e o que eu puder levar de palavra tua, e o que eu puder transbordar de ti para eles, Senhor, me dá sensibilidade para eu poder fazer isso. E às vezes eu tenho a oportunidade de orar, pastora, mas não é só pela oração, mas às vezes por uma palavra direcionada, a gente pode estar fazendo a pessoa virar a chave dela, né? Quantas vezes eu tive pessoas ali que estavam com ideação suicida, desacreditado de si mesmo, sem acreditar no casamento, e tu tem um direcionamento e a pessoa começa a pensar assim, eu não tinha pensado sobre isso. É aquela palavra que Deus dá pra gente, né, de sabedoria, de entendimento. Já tive palavras de revelação, de dizer assim, tu é assim assado? Aconteceu isso na tua vida? Pois é, eu tô vendo que Deus está me mostrando isso. Então, são instrumentos, né, que Deus dá para nós, para a gente extravasar, transbordar dele na vida da outra pessoa, porque nunca é sobre nós. Como tu falou, nunca é sobre a gente, é sobre abençoar as outras vidas. Como hoje eu tenho sido abençoada aqui, eu ganhei um presente lindo da pastora, profético, nos bastidores aqui. Então, foi Jesus falando e Jesus me abraçou. Então, eu fui abençoada através do transbordo da pastora. Então, eu fui convidada aqui, mas eu fui abençoada. E essa troca, ela torna a vida tão colorida, torna a vida tão cheia da presença de Deus, que é essa plenitude, que é isso que a gente está falando, dessa liberdade, aonde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. Nós somos o peixe andando na mansidão do oceano e vivendo tudo aquilo que tem à nossa disposição, né, pastor? Quem está sendo abençoado sou eu, somos nós, né? Porque é tanta coisa linda que o Senhor está trazendo, né? E sobre identidade, me marcou muito, assim, a palavra que o Senhor e o Espírito Santo tem falado, assim, identidade de filho, né? Para poder carregar a presença, né? Nós viemos aqui para falar hoje como carregar a presença do Senhor em todos os lugares, né? Como manifestar a presença do Senhor em todos os lugares. E a senhora falou tantas coisas, assim, mas a principal para mim, assim, que o Senhor e o Espírito Santo está fazendo, assim, arder mesmo dentro de mim, é identidade de filhos e filhas. A senhora iniciou já falando, nós somos filhos, nós somos filhas. E porque a senhora assumiu e tomou posse dessa identidade, a senhora consegue transbordar. E muitos não conseguem transbordar porque ainda não se veem como filhos e filhas. E a senhora também falou sobre a batalha na mente. Realmente, Satanás, a intenção principal dele é acabar com a imagem e semelhança. É acabar... Tanto que Jesus, ele veio para nos trazer o quê? Para nos trazer a filha... Olha, eu tô toda arrepiada aqui, olha aqui.
Glória a Deus. É para nos trazer realmente o título de filhos novamente. Jesus, ele nos trouxe o espírito de adoção. Nós somos filhos. E muitos e muitas aqui, e eu até vou pedir para a senhora fazer uma oração agora, porque Deus falou para fazer uma oração mesmo, da forma que Deus lhe direcionar, para realmente que essa identidade de filho e filha venha para fora. E para quebrar essas palavras de maldição que muitas vezes nós mesmos, às vezes a gente pensa, Satanás, não, mas às vezes somos nós. Quando a gente fala, lança uma declaração dessa, eu não tenho capacidade. Quando o Senhor Espírito Santo falou para mim na madrugada, ó, eu quero que você tenha um podcast. Na hora, eu disse, meu Deus. Eu disse, amém, Senhor. Porque o Senhor que vai capacitar. É o Senhor que vai fazer. Amém. Eu cheguei aqui para falar com o pastor Jefferson, não sabia. Eu disse, eu não sei nem como eu vou falar, pastor, mas Deus vai fazer. E eu queria olhar, assistir outros podcasts. Deus não deixou, pastora. Deus disse, não, você não vai assistir, você vai fazer do jeito que eu direcionar. Amém, pastor. É isso, tu teve uma palavra e na palavra tu não te fechou. E daí tu foi buscando o próximo passo. E o buscar o próximo passo é isso que a gente está falando em fazer com excelência aquilo que Deus está dizendo para nós, né? Aquilo que tu teve uma palavra. E daí, se tu diz assim, não é coisa da minha cabeça, não vou fazer. Bem capaz que eu vou fazer um podcast. Então, não foi uma mulher de Deus, não se posiciona dessa forma. É verdade. Uma mulher de Deus, ela se posiciona, é isso, Senhor? Então tá, então eu vou esperar o próximo passo. Qual é o próximo passo? Eu tenho que fazer podcast, então eu vou ter que procurar um lugar. Então, vamos ver. Então, esse é o andar. Deixa eu dar o testemunho do próximo passo. Deus, ele falou, ele me trouxe 2 anúncios de lugares na mesma madrugada. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp na madrugada e o pastor me respondeu mais uma pessoa. E sabe o que eu fiz? Fui orar e aguardar o próximo passo. Amém. Eu não decidi assim, eu vou olhar como é, não. Eu fui botar em oração e para ver onde que o Senhor queria. Então, a importância do coração de filho, porque o filho, ele obedece, o filho, ele espera a direção, ele espera o pai determinar, né? É isso aí. Mulher que tá querendo fazer um empreendimento, na tua cabeça tá aí, o Senhor já te direcionou, tu sabe que é de Deus, mas tu não tá com coragem de tomar o próximo passo. Tu não sabe por onde começar. Eu tô te dizendo, hoje é o dia. Hoje é o dia de tu vai receber uma palavra nesses dias agora do próximo passo. Só que o que tu vai fazer? Tu tem uma palavra e tu já tem na tua cabeça uma ideia. E essa ideia agora, tu vai colocar em prática assim como a pastora fez. Ela foi procurar um lugar. E ela vai, claro que ela esperou a resposta do Senhor, o direcionamento. Então, tu vai fazer o próximo passo, vai tirar do papel. Não vai só pensar, tu vai tirar do papel e vai começar agora a ver onde que é físico, é online, quais são as ferramentas que eu preciso me munir para colocar em prática. Não é só sobre tua carreira, não é só sobre o teu sustento da tua família, é sobre a oportunidade que tu tem de abençoar outras pessoas. Aleluia. Quando nós temos um papel na sociedade, nós estamos abençoando a sociedade, nós estamos invadindo a sociedade. Tu nunca vai ver um judeu sem função nenhuma. Tu nunca vai ver um judeu que faz a coisa de mais ou menos meia boca. Porque o judeu, ele entende, ele pode não entender o judeu raiz, né? Que não ainda entendeu que Jesus é o Messias, é o Mashiach. Ele não é um judeu messiânico. Mas uma coisa que o judeu tem, independente se ele é messiânico, se ele não é, ele obedece às escrituras. E as escrituras diz, porque as obras do Senhor, o Senhor diz que é para obedecer às escrituras, obedecer a minha palavra. E quando a gente começa a obedecer os princípios da palavra do Senhor, quando o Senhor, ele nos ensina que nós precisamos obedecer às escrituras, que é o básico. Verdade. Nós começamos a ter relacionamento com ele. Nós começamos a ir na igreja. Verdade. Nós começamos a ter tempo. Olha, o judeu tem tempo com Deus. O judeu tira tempo com Deus. Quem não teve a revelação ainda que Jesus é o Mashiach, é questão de tempo. É verdade. É questão de tempo. Mas
As palavras que estão aqui, elas nos ensinam a prosperar. Elas nos ensinam a saber quem nós somos, a ter identidade. O judeu sabe a identidade que ele tem. Olha a resiliência que o povo judeu tem. Hoje nós estamos vivendo num mundo que está se levantando como antissemita. E o judeu, ele se posiciona. Ele não diz assim, olha como eu sou perseguido, olha, eu quero cota. Eu preciso de cota porque eu sou muito perseguido. Tu nunca viu um judeu falando isso. Judeu, ele ganha prêmio Nobel. Judeu, ele cria coisas que ninguém criou. Tem várias enormes. É para isso que Deus nos fez. E mulher de Deus, hoje o teu sonho vai se concretizar. Tu vai dar o primeiro passo. Hoje o teu sonho vai começar a se tornar realidade, porque tu vai começar a dar o primeiro passo. Vai tirar do papel aquilo que Deus já colocou para ti. E tu vai, daqui a um tempo, vai dar testemunho. Nesse podcast, tu vai lá e vai dizer, apóstola, eu naquele podcast, eu comecei em cima a orar a palavra. Irmã, se tu não acredita em ti, tu começa a orar a palavra de Deus. A pastora Janice Milhomes, não é Janice Milhomes? Valnice Milhomes. A pastora Valnice Milhomes, ela tem um livro chamado Orando a Palavra. E ali ela ensina o que é orar lembrando da palavra. Se tu não sabe nada, tu pega um versículo e diz, porque Deus amou o mundo. Pega João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho certeza da vida eterna. Eu tenho certeza que Jesus me amou e morreu por mim, pelos meus erros, pelos meus pecados. Então eu já tenho uma palavra para orar. Porque Jesus me amou. E assim nós temos tantas palavras, né, pastora, na Bíblia, que tu pode ir abrindo e lendo aquela palavra e declarando sobre ti. Ore lendo a palavra se tu não sabe orar. E vai declarando sobre ti aquela palavra. Até porque a palavra de Deus fala que nós não sabemos mesmo como orar. E isso é uma chave muito poderosa e eu aprendi essa chave, graças a Deus, e eu uso realmente. Eu tenho um quadrinho lá na minha mesa de oração. E aí eu vou colocando ali alguns versículos que o Senhor quer. Então, tem versículos para todos os momentos da minha vida. Tem versículos para eu orar pela vida do meu filho. Tem versículos para eu orar pela vida financeira. E assim eu vou declarando, porque a palavra de Deus... Como é que Deus criou tudo? Com a palavra. Então, a palavra de Deus, ela traz à existência aquilo que não é. Então, quando você declara, eu sou filho, eu sou filha, Deus me deu vida com abundância, e a vida eterna é a partir de agora. Isso eu aprendi com o Honório Cutani, num culto dele que eu fui, que ele falava sobre a vida eterna, que a gente sonha, é a vida eterna, mas a vida eterna já é agora. Jesus, ele nos entregou a vida eterna a partir de agora. Então, as manifestações da vida eterna, elas têm que acontecer agora. Amém. Tem que acontecer na tua casa, tem que acontecer. E uma outra coisa muito importante que o Senhor Espírito Santo me lembrou que agora, obrigado, Senhor, foi como que Jesus venceu a tentação no deserto? Com a palavra. Não foi ele dizendo, eu sou o filho de Deus. Não, ele nunca se exaltou. Ele dizia, está escrito. Também está escrito. Amém. Está escrito. E é assim que você vai guerrear a partir de agora, dentro da sua casa. A partir de agora, se você está passando por alguma dificuldade, seja no ministério, seja na família, na vida financeira, na saúde, você vai declarar. Tá? Eu acho que eu estou vivendo uma maldição hereditária. Vai declarar, mas Jesus se tornou maldito ao ser pregado no madeira, e eu declaro sobre a minha vida agora que toda maldição sobre a minha vida, sobre os meus filhos, foi quebrada em nome de Jesus. A gente vai ter que fazer mais podcast, tá? É muita coisa. Amém. Muito forte. Eu quero pedir para a senhora orar, pastora. Eu quero pedir para a senhora deixar Deus lhe usar mesmo. Pode fazer aquilo que o Senhor lhe direcionar realmente, para o sentido que o Senhor Espírito Santo lhe direcionar. Nós já temos aí uma palavra liberada sobre a vida de algumas mulheres, em nome de Jesus, que prosperarão aí para a honra e glória do Senhor Jesus, que vão transbordar através das suas finanças, através do seu trabalho, né, a serviço, porque tudo que a gente faz quando a gente toma posse da identidade de filho é a serviço do reino. Amém. Querida, quero falar contigo. Se tu tá em casa, se tu pode agora parar tudo e orar, falar com o Senhor. A oração em concordância,
A palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, ali o Senhor está. Aleluia. E tu não tá sozinha. Se tu estiver sozinha aí, tu não tá sozinha, porque tu está conosco aqui. Nós estamos reunidos em nome do Senhor. Mas se eu tô sozinha em casa, eu tenho um relacionamento também com o Senhor, porque o Senhor nos visita. A gente, na verdade, nunca tá totalmente sozinho, porque o Espírito Santo do Senhor habita em nós. Mas é só de forma didática, eu quero dizer, que você não tá sozinha nesse momento. Se você não conhece Jesus, não conhece uma vida com Jesus, eu quero te convidar a aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. A trocar altares que tu pode estar pensando em outras pessoas, outras energias, outras entidades, santos. Na verdade, a palavra diz que nós somos santos no Senhor. O Senhor nos santifica. Sede santo assim como eu sou santo. Mas todas as pessoas não têm poder de fazer uma intercessão ao Pai. Somente Jesus tem poder. O único que pode mediar entre Deus Pai e nós é Jesus. Por isso que eu quero te trazer com muito amor, muito carinho, muito respeito, muito temor, dizer que Jesus é o único que pode ser enaltecido. O nome de Jesus é o único que pode nos dar o caminho ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se tu não conhece Jesus, pede para Ele entrar no teu coração. E eu quero fazer uma oração de aceite, tá, pastor? Amém. Fica à vontade. Eu não sei aonde, nós não sabemos aonde vai chegar esse podcast. Se vai ser só com pessoas que conhecem Jesus, mas e aquelas que estão no começo da caminhada, não sei nem por onde começar. Quero te dizer que o primeiro passo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pai, nós estamos aqui entrando na tua presença, colocando essas pessoas agora que estão, Senhor Jesus, te aceitando como Senhor e Salvador. Senhor, abençoe, recebe, Senhor Deus, esse convite. E repete comigo, querido, aí. Senhor Jesus, eu te coloco a minha vida na tua presença. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pela minha falta de entendimento. Quero te pedir perdão porque eu não entendia e eu buscava em outros lugares aquilo que eu tenho que buscar somente em ti. Jesus, a partir de hoje, toma posse da minha vida, toma posse do meu coração. Eu te entrego totalmente a minha vida a ti. E eu te peço, Jesus, limpa o meu coração de todo o caminho mau. Toma posse, Senhor Jesus, dos meus caminhos. Me ensina a andar nos teus caminhos. Senhor Jesus, limpa minha mente. Me ajuda a ter uma mente segundo o teu coração. Me ensina a pensar como tu pensas. E me mostra o caminho a ser seguido. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar também por aquelas irmãs, aquelas mulheres que já estão há mais tempo na caminhada. Que querem, Senhor Jesus, ter experiências novas com o Espírito Santo. A ter completude em várias áreas da sua vida. Senhor, é tão desafiador nós vivermos plenitude em todas as áreas. Nós, Senhor, nós equilibramos os pratinhos de esposa, de mulher, de mãe, de profissional, e às vezes esses pratinhos ficam meio desajustados. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, porque é tu que nos capacita, é tu que nos faz ter força para equilibrar esses pratinhos, é tu que muitas vezes vai ali com a tua mão poderosa e faz força para esses pratinhos girarem com todo o equilíbrio. Senhor, nós te pedimos agora essa resposta rema, resposta que vem do teu coração, para essas mulheres que estão com um sonho engavetado, que estão com um sonho trancado só no papel e não conseguem colocar em prática. Eu te peço, Senhor Jesus, agora, vai lá, Senhor, e vai mostrando para elas o caminho. O Espírito Santo de Deus vai queimando no coração delas, vai dando sonhos proféticos, vai levando e conduzindo elas até pessoas que vão ajudá-las no processo, que vai abrir portas para elas, Pai, em nome de Jesus, para honra e glória do teu nome. Não é para honra e glória delas mesmas, não é para honra e glória
nossa, mas é para abençoar outras vidas, transbordar na vida de outras pessoas e tornar outras pessoas mais parecidas também contigo. E nós vivermos isso, Senhor, vivermos o que Jesus mostrou aqui como exemplo. Jesus transbordava na vida das outras pessoas, ensinava e ajudava. E assim, Senhor, nós sermos assim também, Pai. Em nome de Jesus. Pai, abençoo a mente de quem está conectado conosco aqui. Eu abençoo a mente para que essa mente seja em Romanos 12:2, que é uma mente que seja renovada no nome de Jesus, uma vontade de ter renovação de mente, para que seja mais parecido contigo e saber qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Graças a Deus, Pai, em concordância com a tua filha, Senhor. Eu declaro, Senhor, quebrada, Senhor, todas as palavras de maldição, Pai. Eu declaro, Senhor, quebrado, Senhor, todas as inverdades que Satanás, Senhor, tenha colocado, Senhor, na mente, Senhor. Tirando, Senhor, a identidade, Pai, trocando, Senhor, a identidade de filhos e filhas do Altíssimo, Amém. Pai. Eu declaro que em nome de Jesus, Pai, todos aqueles, Senhor, que estão nos assistindo, Pai, a partir de hoje, Senhor, Espírito Santo, com o teu toque, Senhor, eles sentirão filhos e filhas agora, Pai. A partir de agora, Senhor, irão, Senhor, declarar, Senhor, requerer, Senhor, a herança como filhos e filhas do Deus Altíssimo, Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, eu te agradeço, Senhor, pela vida da tua filha, Senhor, eu oro por ela, pela família, Pai, que o Senhor venha, Senhor, Espírito Santo, a transbordar cada vez mais, Senhor, que ela venha, Senhor, cada vez mais, Senhor, ser um instrumento, Senhor, valioso, um vaso valoroso, ela, o esposo, a família, Pai, nas tuas mãos. Amado Espírito Santo, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Senhor, porque este lugar é teu, Senhor. É tudo sobre o Senhor e nada sobre nós, Pai. Eu te agradeço, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. E eu declaro um novo tempo na sua vida. Eu creio, eu estou sentindo muito forte. É um tempo realmente de herdeiros e herdeiras do reino dos céus. Então, tome posse. Tome posse, se precisar, assista de novo, vai declarando, vai orando, procura no Google, eu não sei quais as palavras eu tenho que declarar, procura no Google, às vezes a gente pega o telefone para tantas coisas fúteis, tantas coisas, né, que nos distraem, né, porque é uma bênção, mas também é uma distração, né, então procure, escreva, faça como eu, a Rose que vai na minha casa, sabe, eu tenho vários espaços na minha casa, eu tenho os papeizinhos assim, porque eu sou muito visual, então eu vou lendo e eu vou declarando, então faça isso na sua casa, você vai com certeza viver o extraordinário do Senhor e o Senhor Espírito Santo terá liberdade na tua vida, aonde quer que você vá. Assim como a pastora, a doutora, amiga, mãe, esposa, né, transborda a presença de Deus, o Senhor, Ele quer transbordar na minha e na tua vida assim também, dessa forma. Amém. Amém, pastora? Amém, pastora. Veio uma palavra agora para mim, que eu falei muito em peixe, né, e do ambiente, das águas. E o Senhor Jesus, ele abençoou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixinhos. Amada, não vai faltar nada para ti. Aleluia. Não vai faltar nada na tua casa. Aleluia. Não vai faltar nada no teu lar. Aleluia. A gente não anda por circunstâncias, a gente não anda por vistas, nós andamos naquilo que nós cremos. E nós cremos que o Senhor é suficiente para nós. Aleluia. Mesmo que a gente esteja em crise financeira, mesmo que a gente esteja em crise de identidade, o Senhor, Ele provê 5 pães e 2 peixinhos. E sobraram Aleluia. 12 cestos. Aleluia. Não foi contadinho comida para uma multidão de 5.000 pessoas. Sobraram 12 cestos. E nós temos 12 meses no ano. Aleluia. E o Senhor, Ele provê um cesto para cada mês. O Senhor, Ele nos dá providência para aquilo que nós precisamos. Creia que nós, filhos de Deus, nós não andamos por vista e não andamos por circunstâncias. Aleluia. As coisas podem estar apontando o contrário, mas o Senhor nos dará sustento. Aleluia. O Senhor nos manterá. 2025 não é um ano fácil. Aleluia. Não tem sido um ano fácil para ninguém. É tanta crise de identidade. É tanta crise financeira. Mas nós vivemos
pela palavra do Senhor e por aquilo que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor nos dá e pelas suas promessas, que Ele nos sustenta. E Ele nos dá vida em abundância. Aleluia. Ele não nos dá só o limitado que precisamos. Ele nos dá vida em abundância. Que, assim como o peixe está com água em abundância ao redor dele, assim somos nós cheios da presença Aleluia. de Deus. Desfrute da presença de Deus. Aleluia. Que está para nós. Ter graça do Senhor. Está para nós. Pela sua graça e misericórdia. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, obrigada, Espírito Santo. A senhora sabe quando a senhora falava, eu estava com os meus olhos fechados. Deus, ele ministra muito em visão. E eu tive visão de anjos. E Deus me mostrou algumas situações na Bíblia, né? Me mostrou o profeta sendo alimentado pelos anjos. Me mostrou Ló sendo retirado pelos anjos. E me mostrou também Pedro sendo resgatado, né, pelos anjos. Então, eu quero falar que anjos foram liberados realmente através dessa palavra que a senhora liberou, que o Espírito Santo liberou através da sua vida, anjos realmente de provisão. Eu via anjos realmente de provisão, estão sendo direcionados, e eu creio que muitos testemunhos virão em nome de Jesus. Ai, meu Deus, é Temos forte que a encerrar, presença, né? a gente tem que acabar. Ai, não dá vontade de sair da presença, né? Ai, pastora. Gente, a gente vai encerrar, né? Mas eu acho que a presença vai continuar aqui, Ai, viu? amém. Obrigado. Depois eu já vou lhe fazer Amém. mais um convite que o Senhor Amém. deu a ordem, eu sou muito obediente. Quero te agradecer. Obrigada por ser realmente esse transbordo da presença de Deus, que Deus continue realmente usando, abençoando. E para vocês que estiveram conosco aqui, que você seja abençoado, abençoada, que eu tenho certeza que um avivamento já aconteceu no teu coração, eu tenho certeza que uma chama se acendeu, eu tenho certeza que aquele e aquela que estava sem esperança, o Senhor colocou a chama ali e grandes coisas estão por vir. A tua esperança tem que estar no Senhor Jesus. Ele é grandioso para fazer coisas grandiosas. Creia, não depende de ti, não depende de mim, não depende da pastora, depende do Deus Todo-Poderoso, através do seu amado Filho Espírito Santo, Filho Jesus, e através da doce presença do Espírito Santo que está aqui conosco. Deus abençoe todos. Obrigada. Amém. Obrigada. Ai, meu Deus. Coisa Oh, boa. Jesus.